Fala pessoal, boa tarde, mais um Divã Digital, sabe, né, a gente, aos sábados, 4 da tarde do Brasil, aqui nos Estados Unidos é 1 da tarde para mim onde eu tô, Central Time, daqui a pouco vai mudar o horário de verão e aí vai ser 2 da tarde para mim, 4 da tarde aí no Brasil. A gente normalmente faz o nosso bate-papo aqui semanal, Divã Digital, um bate-papo sobre tudo que está acontecendo na parte de tecnologia, cibersegurança, privacidade e por aí vai. Então, esse papo vai ficar gravado aqui. Se você já me segue aqui, compartilha esse vídeo depois com outras pessoas. Mas hoje o que eu queria falar rapidinho, não quero ficar muito tempo na live. Até, aliás, né, assim, a quantidade de pessoas que têm assistido às lives tem diminuído bastante, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo, sobre esses vazamentos. Tem aí o pessoal que está sempre aí, a Juliana, a Fernanda, com o Norueguês da Floresta, a Rosa. Tudo bem com vocês aí? Pois é, vamos falar, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Aqui no Texas, a gente passou um perrengue bem forte aí nesses últimos dias. No final de semana passado, eu falei para vocês no sábado que a gente já estava com um pouco de neve e o negócio ficou bem feio por aqui, ficou bem feio. A gente teve quase 10 centímetros de neve aqui. E o ponto é que a gente normalmente não está acostumado a ter essa quantidade de neve aqui. Então aqui na minha casa, por exemplo, estourou um cano de água quente. Fora isso, tudo bem, mas muitas partes do Texas ficaram sem energia elétrica, sem água. Pessoas, como é que eu posso dizer? Derretendo neve para poder tomar água. Então essa foi a situação aqui do Texas, mas agora já está tudo bem, a neve está derretendo, a gente já está conseguindo ver a rua de novo, e tudo vai se normalizando aí. A gente não está preparado, né? Para quem não sabe, aqui no Texas a gente tem frio normalmente, tem um frio no inverno, né? Que a gente tem as 4 estações aqui, diferente do Brasil. Acho que o Brasil a gente tem basicamente 2 estações, né? Que é o verão e o outono, né, eu acho, na minha visão. Aqui a gente acaba tendo as 4 estações, é muito legal, dá para você ver a diferença da primavera, do verão, do outono e do inverno. Aqui você consegue ver claramente a diferença das 4 estações. Então é óbvio que aqui no Texas a gente tem frio, mas normalmente a gente não tem neve aqui em Dallas. A neve normalmente, todo mundo acha que o frio... Neve e frio, só frio é a condição para ter neve, não é. Neve ela tem que ter umidade, pressão, temperatura, são vários fatores para chegar a neve. Então a gente teve uma nevasca muito forte aqui esses dias e tá tudo bem agora e as coisas estão se normalizando aqui no Texas. Boa tarde, Vital, Rosa e tudo mais. Bom, então o que eu queria falar com vocês rapidinho, não quero tomar muito tempo de vocês. É um assunto que a gente já vem falando bastante tempo aqui nesse nosso espaço, que é a questão dos vazamentos, né? Então, houveram diversos vazamentos aí nessas últimas semanas, vazamentos importantes, ou seja, os vazamentos da parte de crédito das pessoas, o vazamento das contas de celulares, né, dos números de celulares e das pessoas que as empresas de celular foram chamadas. Agora o vazamento do Ministério da Saúde. Então acho que a pergunta, né, que todo mundo... Eu recebi várias pessoas mandando pergunta para mim. Rodrigo, vem cá, e quando que isso acaba? Né? Quando que se acabam os vazamentos? E a resposta disso... é que eu acho que acabou de começar, né? Eu acho que acabou de começar. Esse é o problema. A gente não está pronto para esse tipo de situação
e eu acho que é o resultado de muita negligência. Negligência nossa, tá? Porque eu acho que nós também temos a nossa parcela de culpa nisso. Negligência nossa e negligência das empresas e dos órgãos governamentais. Então, quando existe um vazamento como os que houveram nesses últimos dias aí, nessas últimas semanas, de informações pessoais, eu acho que a culpa disso, ela é de todos nós. Ela é de todos nós. Ou seja, é óbvio que esses vazamentos enormes que aconteceram estão ligados a empresas que estavam acessando, tinham várias informações dos consumidores e dos órgãos governamentais e por aí vai. Mas imaginem só se o Ministério da Saúde está frágil. Imagina a farmácia que você foi comprar medicamento, que pediu para você fazer um cadastro, que pediu para você colocar seu CPF, para você ter aqueles 10% mais de desconto, para você ter aquele benefício, ou seja, qualquer benefício, né? O que você ganhou com aquilo realmente de dar a sua informação, ou o que você pode perder versus o que você ganhou se aquela informação se perder, não for devidamente protegida, e aí logo depois alguém te clona, né, cria um empréstimo no seu nome e você acaba pagando por aquilo. Então, o que eu queria pedir aqui para nós, para a gente difundir essa informação. E assim, às vezes eu olho assim, né, falo, putz, cara, só 200 pessoas viram o vídeo que eu fiz. Eu entendo, né, que eu não venho aqui para falar de piada ou fazer gracinha e coisas do tipo, e aí ninguém gosta disso, né? Quando eu venho falar coisa séria, ninguém gosta de compartilhar, ninguém gosta de falar, de seguir gente que fala coisa séria. E eu decidi que eu não vou mudar isso, e seja o que for, quem quiser seguir, siga, quem não quiser seguir, não siga, e tá tudo bem. Mas quando a gente tem que falar sério, a gente tem que falar sério. Nós temos um papel primordial na segurança dos dados, e esse papel primordial é nosso. Nós temos que entender que nós também somos culpados de deixar as nossas informações em todos os lugares. A LGPD está aí, gente. A gente já está indo para março. A LGPD está aqui. Já existe uma lei para proteger os seus dados, porque você é o novo petróleo, você é a fonte de renda de muitas das empresas. E o que a gente está fazendo? Eu me lembro, eu estava conversando com um diretor de uma empresa, ainda quando eu estava na outra empresa de cibersegurança, eu estava conversando com um diretor de uma empresa de cibersegurança aí do Brasil, e eu falei para ele sobre a LGPD. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, não, Rodrigo, que isso aqui é Brasil, não vai ter lei, não vai ter nada, você vai ver, ninguém leva a sério o Brasil, ninguém leva a sério as leis. Para que lei? Alguém sempre vai achar um jeito de burlar a lei. Não, isso daí não vai virar nada, isso daí é uma leizinha que não vai virar nada. Então eu acho que está na hora, gente, da gente querer o cumprimento da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem aí um monte de vídeos que eu falo sobre isso na IGTV. A gente tem que buscar o cumprimento, né, o cumprimento da lei da LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados veio aqui para proteger nós como seres humanos, né? Então, assim, vou responder isso, Victor. Coloca aí na caixinha, por favor, e eu respondo. Então, é assim, nós temos essa responsabilidade
né, essa responsabilidade de querer o cumprimento das leis, né? E aí é óbvio que, por exemplo, eu me lembro uma vez que eu estive aqui nos Estados Unidos há muito tempo, acho que foi em Los Angeles, que eu estava viajando, a gente foi num shopping center e estavam todas as vagas de deficiente físico, né, vazias, né, não tinha nenhum carro, e aí em cima da vaga tinha uma placa, obrigado Rosa, tinha uma placa dizendo que se algum carro parasse ali, a multa era de $300, né? E aí eu falei, nossa, cara, no Brasil, eu já vi muita gente com carrão, vocês não sabem do que eu tô falando, parar na vaga de deficiente físico, ou necessidades especiais, ou cadeirante, como você queira chamar, e depois falar, não, manda a conta que eu pago, eu tenho dinheiro mesmo, sou rico. Então é isso, sabe? Essa falta de segmento com a lei que acabou, eu acho que virando tradicional no Brasil. Então é assim, como que nós nos protegemos? Então assim, eu acho interessante isso e quero que vocês me falem se eu estou errado, mas eu acho que isso é um efeito cascata, né? Se a gente acredita que a lei de não parar o carro na vaga de deficiente físico, ela não deve ser aplicada tanto quanto a Lei Geral de Privacidade de Dados, cara, a gente tem um problema da fundação do Brasil, da fundação da sociedade. Então agora, todo mundo fica pasmo, todo mundo fica, nossa senhora, e agora? Essa é vazamento atrás de vazamento, o que nós podemos fazer? E a resposta é, exijam que as leis sejam cumpridas. Exijam que as leis sejam cumpridas, porque nós, cidadãos, quem mora aí, quem teve informações, quem tem informações privilegiadas suas, vão sim fazer uso dessas informações e gerar ônus para vocês, todos nós. Então é assim, como que nós, cidadãos, podemos sim nos proteger? Exigir que as leis sejam cumpridas. Os vazamentos apenas começaram. Um abraço ao meu amigo Dr. Luiz Durso, que acabou de entrar, que estava falando sobre essas coisas durante a semana. Então é assim, o Brasil ele precisa mudar a questão da sociedade. A sociedade precisa entender que as leis existem para serem cumpridas. Não existe maneira do cidadão comum se proteger de um vazamento cibernético. Não existe. Os vazamentos que estão acontecendo vão continuar acontecendo e vão continuar expondo pessoas. Lá atrás, eu falei sobre o Pix, Dr. Luiz Durso está aí, eu falei sobre o Pix, fiz uma live sobre o Pix, sobre o perigo de ter um sistema com transação instantânea, sem limite, e aí ele falou desses dias aí na TV sobre sequestro relâmpago com o Pix. Então é assim, a fundação da sociedade brasileira, ela tá com problema. E se eu recebi perguntas, como que a gente se protege? Não tem como. A gente dá a informação está disponível, e se a gente não exigir que a Lei Geral de Proteção de Dados seja cumprida, que as empresas que estão envolvidas, sejam governamentais ou privadas, elas têm que ser punidas. Então é assim, se você teve algum problema de crime cibernético, e nós falamos sobre isso lá com a doutora Paula, vou voltar com ela aí um desses dias para fazer uma live, você tem que abrir BO, a gente falou também sobre isso com o Dr. Luiz Durso, lá do CyberPaz. Abra o boletim de ocorrência, vá atrás acho que em São Paulo tem a Delegacia de Crimes Cibernéticos,
vá atrás dos seus direitos, exija que as empresas sejam responsabilizadas, tanto públicas quanto privadas. Existe uma lei, sim, que veio, que virou e que vai multar as empresas. Não dá mais para a gente aceitar que as leis no Brasil não sejam cumpridas, pessoal. Então é assim, os vazamentos começaram, eles apenas começaram, eles vão continuar acontecendo e as empresas sim têm que ser responsabilizadas, os órgãos públicos têm sim que ser responsabilizados. A NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é uma organização independente do governo, então ela vai sim poder, por exemplo, inclusive multar os órgãos públicos. Então eu acho que o problema, ele é um problema crônico, é um problema fundacional da nossa sociedade brasileira e a gente precisa mudar. A outra pergunta, já vou responder as perguntas de vocês ali, mas a outra pergunta é, Rodrigo, o que eu tenho que fazer? Ficar atento a todas as comunicações que você recebe, sejam e-mails, sejam telefonemas, sejam mensagens, seja transações bancárias nas suas contas, porque é assim que você vai descobrir se alguém clonou ou tem uma posse dos seus dados para poder fazer algum empréstimo, alguma operação bancária no seu nome. Essa é uma. A segunda é troque suas senhas, né? Porque a gente já tem falado disso há muito tempo. As senhas, elas acabam sendo senhas similares, e aí quando o cara invade um site e pega uma senha, você agora eles têm uma das senhas. As senhas normalmente a gente reutiliza elas. 93% das pessoas reutilizam senhas fracas. Então você vai ter um problema de senha. E a terceira coisa é não confie. Isso eu já falei lá atrás. Não acredite que o Wi-Fi do shopping vai guardar a sua informação de maneira segura, que a newsletter que você está assinando e pondo uma senha que é a mesma do banco vai estar segura. Abram seus olhos. Não dá para você correr esses riscos mais. Prestem atenção aonde vocês deixam suas informações. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima que eu queria falar para vocês. De novo, é papo sério, aqui a gente só fala coisa séria, então é assim, por favor, muito cuidado com as informações que você deixa, fique atento ao que às suas transações bancárias, troque suas senhas com frequência, preste atenção se a senha que você usa no banco não é a mesma senha em outro lugar, preste atenção nessas coisas, porque os vazamentos acabaram de começar, tá bom? Deixa eu ver aqui algumas coisas, tá tudo complicado, quando peço o aplicativo do Uber no cartão, alguém pediu o meu cartão, a empresa disse o meu horário da pessoa, não, só a corrida. É complicado, tem que ir atrás do Uber e pedir. Será que é por isso que o meu telefone não para de tocar nos últimos dias? Nunca falam nada. Pode ser, alguém tem o seu telefone, né? Foram os vazamentos, talvez eles querem tentar invadir o seu WhatsApp e pedir o seu código que você vai receber. Muito cuidado com esses golpes que são muito comuns, tá? Mas assim, essas três coisas, porque não tem mais o que fazer. Já está feito, os seus dados estão por aí e já foi. Vamos olhar aqui as perguntas para a gente caminhar. Vamos lá. Como rastrear o uso indevido do meu CPF? Olha, eu desconheço hoje qualquer ferramenta que você possa fazer rastreamento do uso do seu CPF. O CPF no Brasil, infelizmente, o equivalente ao CPF no Brasil, aqui nos Estados Unidos, chama Social Security Number. E o Social Security Number é um número que as empresas quase nunca te pedem aqui nos Estados Unidos, só para situações muito específicas. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Por que você precisa do meu CPF? Eu preciso do seu CPF porque eu preciso do cadastro aqui. Não vou te dar meu CPF. Então eu acho que começa por aí
a gente precisa começar a educar as empresas que eles não precisam ter acesso ao seu CPF, porque hoje não existe uma maneira de você rastrear. Aqui nos Estados Unidos eu consigo rastrear quem pede acesso ao meu crédito. O cadastro do Serasa rastreia? Ótimo, não sabia, Marcelo. Obrigado. Aí está a sua resposta, Victal. Eu acho que o Serasa. Agora, lembra que a gente não sabia se o Serasa era o envolvido naquele vazamento. Mas, enfim, aqui eu consigo, através do meu crédito, rastrear quem é que pede acesso ao meu Social Security Number, que é o equivalente ao CPF. Deixa eu ver aqui. Quais providências para inibir financiamentos fraudulentos com cadastro roubado? Acho que aí é questão de ter esse serviço do Serasa. Não sei quanto custa, Marcelo fala para nós, mas eu não... lá, eles mandam um e-mail se houver vazamento ou os devidos. Qual é o custo desse serviço, Marcelo? Então, acho que aí essa é a providência que você poderia tomar, ter o serviço do Serasa Experian, né? A Marcele vai falar quanto custa. Rodrigo, que tal você ter um seguro para resguardar as pessoas? Olha, Victal, eu não posso mais fazer isso, eu estou numa empresa agora pública, né? Então eu não posso mais ter outros negócios. Então, e também aqui nos Estados Unidos fica difícil para a gente fazer negócio no Brasil. Agradeço o seu convite. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Tem como criar uma ferramenta no ambiente de forma remota para... Não sei se eu consigo. Peraí, deixa eu ler aqui. Não consigo ver a sua pergunta inteira. Deixa eu ver. Eu não consigo. Olha só. Existem vários certificados que a gente usa dentro do aparelho digital para você fazer esse tipo de autorização, tokenização de transação. Mas o problema é tudo que a gente criou, né? Então a gente tem o Pix agora, o CPF está de livre acesso. Então esses são os grandes problemas que a gente tem no Brasil. A gente não tem segurança pública, logo o cara te rouba com o Pix para você fazer a transferência, né? Então ao vivo, ou o cara rouba o cara sabe que o seu telefone tem acesso, mas ele não consegue abrir, com você ele consegue abrir. Então essas são as diferenças que eu acho que existem aqui no que eu chamo de problema da fundação, né? Perguntei sobre o uso do Face ID para certificar remotamente. Então, o problema do Face ID, Victal, é que alguém pode, com o seu e-mail e usuário da Apple, não é fácil, mas existe a possibilidade, tá? De abrir isso num outro dispositivo e, ao invés de registrar o seu Face ID, criar um Face ID deles dentro da sua conta e utilizar isso também. Então, não é totalmente a prova de fraude o uso do Face ID. O uso do seu Face ID, ou seja, eu preciso ter você na frente da câmera para abrir o Face ID, ele funciona perfeito. Agora, eu posso também, com o seu e-mail e usuário da Apple, o seu Apple ID, criar isso num outro telefone e aí adicionar o meu Face ID ao seu usuário e fazer as transações. Então, enquanto houver essa possibilidade, de novo, não é fácil, ela é difícil, mas ela pode acontecer, a gente tem um risco aí dessas transações por autorização do Face ID. Tá bom? Então assim, pessoal, fala Fátima, obrigado aí, um abraço para você, tá se juntando a nós. Então assim, pessoal, eu acho que a gente o objetivo aqui dessa live curta era falar um pouquinho sobre essa situação desses vazamentos e tudo que está acontecendo e como que a gente pode se proteger. Então tá aí, tá? Então 3 grandes dicas, prestar atenção em tudo que a gente está recebendo, tá bom? Trocar as suas senhas e, por último, questionar quando alguém está pedindo informação sua, como por exemplo o seu CPF, por que você precisa do meu CPF, coisas desse tipo. Fora isso, não dá para fazer nada.
é só ficar atento, porque não dá para fazer nada. Aí o Anderson do canal Smartphone Brasil, eu vi que ele outro dia me marcou que ele recebe toda hora e-mails para fazer promoção de vídeo, e aí quando ele abriu o executável, que ele não abriu até agora, eles vão lá, roubam a senha do canal e aí roubam o canal do YouTube dele. Então, é esse tipo de atenção que eu prego para todo mundo aqui com vocês. Prestem atenção no que vocês recebem, no que vocês clicam, nas oportunidades, nas propostas. A melhor maneira é vocês prestarem atenção. Não tem outra maneira de se proteger se não prestar atenção. Pati, tudo bem? Então é isso, tá? Então, os vazamentos estão aí, apenas começaram, vai ter muito vazamento ainda. Eu acho que vai ser quase que diário os novos vazamentos. Se protejam, fiquem atentos e questionem. Por que eu preciso dar meu CPF na farmácia? Por que eu preciso dar meu CPF na padaria? E, de novo, vamos mudar a sociedade. Vamos exigir que as leis sejam cumpridas, que a LGPD seja cumprida. A LGPD precisa ser cumprida, tá bom? Vou ficando por aqui. Uma semana abençoada para todos vocês e continuamos aqui sempre atentos a tudo que está acontecendo na internet, na tecnologia, na cibersegurança, na privacidade. Eu vou talvez agora em março a gente também vou trazer uns outros assuntos aqui para a gente falar, como liderança, carreira e por aí vai. Vamos lá, talvez eu vou expandir um pouco o canal para outros áreas aí também. Mas enfim, pessoal, um beijo para vocês, um abraço para os meus amigos e vamos em frente, tá bom? Uma ótima semana para vocês. Compartilhem com os amigos e lembrem-se, sempre alerta. Tchau!